Fala aí, galera do Garage Shop, sejam bem-vindos depois de um tempo, né, para mais um vídeo aí do canal. Hoje minha intenção é falar um pouquinho para vocês desse rapazinho aqui, ó. Espero que vocês gostem, né? E já vou adiantando, se alguém estiver esperando que eu vá passar conteúdo que esse autor aqui construiu, né, não é a ideia. A ideia é transmitir um pouquinho do que eu achei dele, para que vocês possam avaliar, né, a compra ou não. Beleza? Vamos lá? Bom, galera, então vamos falar aí um pouquinho das minhas impressões, né, desse livro aí do Curvas e Sistemas de Ignição, né? Aí o autor, o Evandro também, né, que fez tanto esse quanto o outro livro que eu falei há um tempo atrás para vocês, né, sobre a injeção. Espero que vocês gostem, né? Se gostarem, por favor, não deixem de dar o like, se inscrevam no canal, fiquem à vontade. E se não gostarem, quiserem dar alguma sugestão, por favor, não deixem de deixar no comentário aí embaixo pra gente. E se vocês quiserem aí, tiverem curiosos para saber, né, a quantas anda o projeto do Chevette, fiquem com a gente até o final, que eu vou atualizar aí como é que está o projeto. Beleza? Então, gente, esse livro ele tem como foco principal falar sobre o sistema de ignição. Eu não vou mentir, e essa é a vantagem de eu ter pago por ele, né, que para pessoas mais experientes e que tenham mais conhecimento, ele não possa soar meio como o que a gente chama hoje aí de clickbait, né? O nome soa como se a gente fosse aprofundar na parte do projeto de ignição, né, dos mapas de ignição. Mas o livro como é o de injeção, na minha opinião, uma introdução, um início da navegação por essa área aí das injeções programáveis. A primeira parte, né, até já demonstrando, né, o que o livro fala, eu vou mostrar para vocês aqui, ele começa falando do sistema elétrico, né? Então, antes de você começar a mexer com a ignição do carro, você tem que pelo menos entender o que é o sistema elétrico do carro, né? Então o Evandro ele passa por todo o processo, o que é, como que funciona, as noções básicas, né? O que é um relé, o que é um fusível, a questão de fios e cabos, né? Então ele mostra pra gente, passa por toda essa etapa inicial do funcionamento da parte elétrica do carro, né? Ele tem uma tabela aqui que eu achei muito interessante e que eu busquei muito, né, que é uma tabela para a gente poder fazer o dimensionamento da fiação, do cabeamento do carro. Quem já me conhece aí há um pouco mais tempo pelos vídeos sabe que eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Eu não sou muito a favor da galera que vai lá no fórum e pergunta qual cabo utilizar, né, para a bateria até o alternador, porque cada sistema tem uma demanda, né? Apesar de ter um padrão inicial, cada sistema tem uma demanda e aqui você consegue ter uma noção. Então, se você vai ter uma carga de 10 amperes com um comprimento do cabo de 2 polegadas, né, você sabe qual é a dimensão. Qual é o ponto negativo disso aqui? Teve um Ctrl+C, Ctrl+V, infelizmente. E é uma tabela, então, que ela está com as medidas americanas, quer dizer, o tamanho do cabo em polegada, né, as medidas, a espessura dos cabos, no que eles chamam de gauge, né, que lá nos Estados Unidos tem uma descrição, não me lembro bem, não vou ficar aqui, eu coloco na imagem aí para vocês o que significa, né, o GA, o famoso GA, aí, mas é uma construção americana para definir a espessura do cabo que a gente considera em milímetros quadrados. Como é um livro, né, de brasileiro, feito para brasileiros, eu acho que isso aqui, na minha opinião, foi uma falha. Poderia ter tido aqui uma tabela feita para a gente, né? Eu tenho uma, vou deixar também na descrição do vídeo para quem quiser baixar, fiquem à vontade, tá? Nessa página de cá vocês vão ver que tem aquela descriçãozinha básica de como é que funciona, né, o relé. E aí ele entra, né, na parte da descrição do funcionamento do motor. E aí é aquela situação, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, então eu não vou dizer que no primeiro momento isso não me incomodou. Eu falei, pô, mas eu quero saber de ignição, né? Para que ele vai passar
E uma outra coisa, o outro livro também tem essa parte. Só que ele não pode fazer um livro, né, que seja direcionado para quem já tem os outros. Né? Ele tem que pensar que ele está construindo um conhecimento. Então a gente precisa disso aqui. A gente precisa entender o funcionamento claramente do motor 4 tempos para você poder fazer um bom mapa de ignição. Se você não entende o que é ponto morto superior, você não consegue entender o que é que você está fazendo quando você adianta o ponto do carro. Né? Então a gente precisa ter essa referência. Uma coisa que eu achei interessantíssima foi esse gráfico aqui, especificamente. Num outro curso que eu fiz, da HP Academy, eles mostram isso aqui muito bem. E aqui o fato dele ter colocado, né, e aí todo o ciclo, como funciona, a questão de pressão, né, a relação entre volume e pressão dentro da câmara de combustão é muito interessante. A próxima parte por onde ele passa é o ciclo de funcionamento da ignição. Então, desde a noção básica do que é a ignição do carro até, né, as etapas mais aprofundadas. Né? Então, observem que, por enquanto, a gente não falou nada do que todo mundo fica esperando, que é o como fazer o mapa de ignição do carro. Ainda não vimos nada disso. A gente está primeiro conhecendo o que é, para depois caminhar nesse sentido. Acho que um ponto interessante para caramba também, que ele aborda, é esse capítulo de sensores e distribuidores, onde ele vai falar dos diversos modelos que existem hoje. Né? Então, o sistema de distribuição com distribuidor, o sistema com centelha perdida, o sistema com bobina individual, né? Qual a diferença da roda fônica para o sistema com distribuidor Hall, e todas essas possibilidades que a gente tem para montar o sistema. Ele vai definir para você qual você deve usar? Não. Não é a intenção do autor. Mas, com certeza, com esse estudo, você vai conseguir ter uma referência bastante razoável do que você deveria usar no seu carro, ou o motivo pelo qual você vai escolher, por exemplo, um sistema mais simples como um sistema distribuidor, né? Por sua conta e risco. Né? Eu, particularmente, vou sempre sugerir usar a roda fônica. Né? E tem um vídeo que eu falo também do sistema da roda fônica do Chevette, eu vou deixar o link aí, né, para vocês poderem ver lá, e lá eu explico motivo pelo qual eu utilizei, né, a roda fônica de 60 menos 2 dentes. Ele passa, né, por uma questão bastante interessante também, que é o sistema de bobina de ignição e o famoso duel. Né? Todo mundo tem um númerozinho mágico para colocar lá no duel. Eu também tenho um vídeo que eu faço onde eu mostrei como eu calculei, como eu entendi, né, e como eu fiz esse mapa do duel da minha bobina, que eu acho que é uma questão que é mais um conhecimento e é importante para a gente entender por que você deve usar o número e por que você não deve usar e onde ele atua, né, o que é esse duel, o que é o tempo de carga, né, e de descarga da bobina. Um outro capítulo bastante polêmico, né, que eu acho bem interessante é a parte de cabo de vela. Né? Então a gente vai poder entender claramente o que é o cabo de vela, como é que ele funciona, o que é a questão do cabo resistivo e não resistivo, por que a importância dele. Então acho que também é mais um capítulo que vale a pena estudar. Né? Todo mundo escuta falar assim, você tem que colocar o cabo de vela, mas coloca o resistivo, usa o original. Aqui a gente começa, né, a ter ideia de por que isso. Mais um capítulo que eu considero assim primordial, né, é o capítulo que ele fala das velas de ignição. Como que você vai tratar o sistema de ignição do seu carro se você não tem a vela adequada, com o ajuste adequado, né, e não sabe ler a vela. Antigamente, o pessoal, né, especialista, eles faziam a identificação da mistura do carro, não era pela sonda lambda, né? Era vendo, né, a coloração das velas. Então ele trata bastante como é que é isso, os diversos tipos de vela e a aplicação delas, né? A vela mais quente, vela mais fria, e como que a gente deve tentar seguir a linha de raciocínio para aplicação. Né? Então vale a pena dedicar um tempo, estudar um pouquinho sobre isso aqui também. E aí, né, mais perto do final, mas não menos importante, ele começa então a tratar sobre as estratégias para a elaboração da curva de ignição. Então aqui a gente começa a falar efetivamente, ver os gráficos e entender, né, o que a gente tem que ficar esperto, né, quais são os perigos, né, de uma curva de ignição mal feita, o que pode ocasionar, por exemplo, a detonação, né, e onde a gente deve ficar atento para que a gente não tenha nenhum risco, né, não tenha uma perda mais grave aí no motor. E aí, para quem gosta, né, do famoso copiar mapa, né, também,
né, ele incluiu nesse livro, e eu acho que isso aqui é uma evolução em relação ao livro da injeção, porque ele não faz isso tão claramente no livro de injeção como ele fez aqui no livro de ignição. Ele dá alguns exemplos para algumas situações mais comuns, né? Então ele cria algumas referências de mapa e vai explicando o motivo pelo qual cada situação foi utilizada, né? Então isso aqui é aprendizado. Eu acho que entender o exemplo, entender o que foi dito e o que aconteceu, né, dentro do que ele descreve, é onde a gente ganha conhecimento e a gente pode reproduzir, então, observando o que está acontecendo no nosso carro. Eu acho que aqui tem aqui a cerejinha do bolo. E para encerrar, né, toda a parte de elétrica e ignição, ele entra um pouquinho na parte de chicote, em que ele fala sobre alguns cuidados que são importantes ter, questão de utilização de fusível, como que ligam a chave geral, e aí fala sobre os diversos tipos de aplicação e de materiais que a gente pode utilizar, né? Eu acho que para quem não faz a menor ideia de como construir um chicote, eu acho que isso aqui é muito legal, porque vai te dar uma referência de que tipo de produto que você pode utilizar, né? Que tipo de material que você vai utilizar na sua construção. Existem materiais mais caros e existem materiais mais baratos. Aí depende do orçamento de cada um. No Chevette eu gostaria muito de ter usado toda aquela malha bonitinha que todo mundo usa aí, né? Mas não foi possível. Usei o corrugado, que puxa um pouco mais para o original. Particularmente, vou aconselhar. Se você está fazendo chicote pela primeira vez, eu não faria com a malha. Tá? A malha, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, tem início, meio e fim. Se você não montar muito bem o projeto do seu chicote, você vai ficar com o fio de fora, né, e vai passar raiva, vai ter que refazer. Com o corrugado, ele é mais permissivo, porque como ele é aberto, se de repente você deu uma vacilada e não passou um fio qualquer, esqueceu alguma coisa, você consegue depois inserir ele no seu chicote e deixar aquilo bem protegido, né, não fica lá um fio para fora, né, então fique esperto com isso aí. Bom, galera, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser bem breve, né, e mostrar um pouquinho do que é. Se você acha que esse livro pode te acrescentar, eu acho que se você é novo no negócio, muita gente tem procurado o meu canal para entender, né, as vantagens e desvantagens do sistema de injeção eletrônica e como instalar. Então, se esse é o seu foco e você quer, como eu, fazer por conta própria, né, eu acho que é uma boa aquisição, como é o de injeção eletrônica. Está aí, né, à disposição. Caso alguém quiser tirar mais alguma dúvida, eu vou deixar o link também do site onde eu comprei o livro, para quem quiser poder dar uma olhada lá. Beleza? E aí, né, para atualizar, como eu prometi, todo mundo sobre o projeto do Chevette, o carro está aí, é claro, eu não larguei ele de lado, ele está um pouco parado, né, eu tenho aí uns 3 meses, uns 90 dias que eu não mexo no carro. Só uma coisinha ali, uma coisinha aqui, o motor dele está aberto ainda, eu já pintei, eu até postei uma foto outro dia lá no YouTube, preparando a edição, né, do vídeo que eu quero soltar, falando sobre a pintura, o processo de pintura que eu fiz do cabeçote, da gaiolinha, né, e das tampas e tudo mais. Eu acho que vai ficar bem legal, né, tá faltando só filmar ali a introdução, né, alguma coisinha pequena, para poder então divulgar para vocês. Espero que não demore muito e prometo que eu não vou deixar, né, um hiato, um gap tão grande entre um vídeo e o outro não. Beleza? Lembrando, se você gostou, não deixa de se inscrever. Um abraço, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.